Salve Maria, segundo o vídeo aqui, Pedro foi o primeiro papa, que é o pastor adventista também distorcendo, né? O professor Leão do Quadro, né? Reconheceu que além dele, os demais cristãos que seguem a Jesus são pedras que fazem parte da Igreja de Cristo, diríamos assim. Tá? Então veja, e o próprio Pedro reconheceu que mesmo Jesus dando essa declaração aqui em que Cristo demonstra, né, a importância da fé que Pedro tinha em Jesus, o próprio Pedro não se coloca como sendo a pedra principal da igreja. Quando Cristo diz sobre esta pedra edificarei minha igreja, ele está dizendo, olha, sobre esta sua fé, né, de que eu sou o Messias, eu quero edificar a minha igreja. Mas a pedra principal e quem edifica é Cristo, não é Pedro. Né? Então, 1 Pedro 2, ó. Como assim? Então Pedro não é que edifica a igreja? Cristo, ele funda a igreja, ainda Cristo edifica a igreja? Então, se Cristo ele funda a igreja, visão protestante, adventista. Então, Cristo ele fundou a igreja e Cristo edificou a igreja? Então Cristo não precisa dos apóstolos. Por que Cristo escolheu 12 apóstolos? Por que Cristo profetizou aqui em Mateus? Meu, é tanta ignorância, cara. Tanta. Aqui, ó. Até Cristo precisou de ajuda para edificar a sua igreja. Que interessante. Mateus 16, 18. Ó. Eu te declaro, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Ó. Foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então Cristo, ele fundou a igreja. Quem edificou esse fundamento, a coluna, o sustentáculo da verdade, foi os apóstolos, tendo líder principal, que tem a chave, que é a Kefa, que é Pedro, primeiro que pregou, primeiro que anunciou o evangelho, Atos Apóstolos 2:14, até o 41, converteu mais de 3.000 almas adeptas a essa igreja. Primeiro que batizou, primeiro que curou, Atos Apóstolos 3. E por aí vai, meu querido. Aqui, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profeta, tendo por pedra angular o próprio Cristo. Então, a pedra, fundamento, pedra de ângulo, é Cristo. Quem é as outras pedras que vai edificar o fundamento? Por isso que a palavra em Mateus 16:18, sobre ti, Pedro, sobre esta pedra, quem é a pedra? João 1:42, Simão não será chamado, mas Simão será chamado pedra. Aqui você já vê quem vai edificar primeiro essa igreja, que pastoreia os apóstolos. João 21, do 15 a 17. Pedro, apacenta meus cordeiros. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta 2 vezes cordeiro e 1 vez ovelha. Quem? Atos dos Apóstolos. Para se provar a igreja primitiva. 2:14, ó. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com a voz forte, disse, homem da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido? Prestai atenção às minhas palavras. Pedro reunido junto com quem? Com os 11. Pedro fazendo um cursilho para colocar outra pessoa para ser incorporado no ministério apostolado no lugar de Judas que extraviou. Em Atos dos Apóstolos 1, do 15 até o 26, você tem a sucessão apostólica. Que interessante. No lugar de Judas. Quem estava ali primeiro reunindo isso aqui? Ó. Atos dos Apóstolos 1, 15. Em um daqueles dias, levantou-se Pedro, no meio de seus irmãos, a assembleia reunida que costumava de umas 120 pessoas. Olha só que interessante. Os caras, eles cada dia que passa, eles estão mais desesperados, cara.
Ó, 5 a 8, como que Pedro interpretava essa questão de a pedra principal da igreja, né? Sim, pedra principal é Cristo, a pedra de ângulo, a rocha, ângulo. E a pedra principal que vai edificar a igreja é que tem a chave, que tem o pastoreio, que foi enviado. Quem Cristo escolheu para ser o primeiro? Quem Cristo deixou o pastoreio? Ô, meu irmão. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Olha, os cristãos são pedras que vivem. Não é apenas Pedro. Sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aqui Pedro vai além. Além de chamar os cristãos de pedras que vivem, não é? Ele diz que os cristãos são sacerdotes. Quem são esses cristãos? Fundamento que está nesse fundamento dos apóstolos. Que vão oferecer vítima, atualizar o sacrifício de Cristo. Jeremias 17:33. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jeremias. Jeremias. Olha só. Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso mesmo. 33. (17, 2). Porque diz o Senhor: não faltará jamais a Davi um sucessor para ocupar o trono da casa de Israel. E diante de mim não faltarão jamais descendentes aos sacerdotes e aos levitas para oferecer os holocaustos, queimar as oferendas e celebrar o sacrifício cotidiano. Que sacrifício é esse? É uma igreja protestante? São sacerdotes que Cristo escolheu, que Cristo enviou, que Cristo capacitou, que são as pedras, que são as colunas, que sustenta a esposa do Senhor. Com o quê? Com pastoreio, com doutrina, com sucessão, com história, com tradição, segundo Tessalonicenses 3,15. Magistério, 1 Timóteo 3,15, que é a coluna sustentáculo da verdade. E por aí vai, meu querido. A gente viaja na palavra, na escritura, porque a gente segue certo. Não fica colocando invenção humana. De acordo com o que Cristo ensinou aos seus apóstolos. Um sacerdócio santo. O que isso significa? O sacerdócio de todos os crentes. Todos os crentes que aceitam a Cristo como Salvador são sacerdotes em que sentido? Eles podem ir diretamente a Deus através de Jesus, que é o grande sumo sacerdote. Aonde tem isso? Onde você achou isso? Quem te enviou? Romanos 10,4, como pregarão se não foram enviados? Tem um envio. Pelo magistério. Paulo, quando ele recebeu a graça, em Atos Apóstolos 2 ali, em Gálatas 1, 11 e 12, em Gálatas 2, 9, ele teve que reconhecer essa graça e a sua pregação ao magistério, ao pastor universal. Para ser reconhecida a sua graça, para ele não caminhar em vão. Em Gálatas 2, do 1 em diante. E quando Paulo ele elege São Timóteo para ser bispo ali, é por a imposição das mãos. Os apóstolos pôs a imposição da mão em vocês, de acordo com a tradição, com a sucessão e etc. Aqui, ó. 2 Timóteo 1:9, ó. Porque, não, 9 não, 6. Porque esse motivo eu te exalto,
a revivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Paulo colocou a sua mão ali, ó, sobre a cabeça de São Timóteo para eleger ele bispo. De acordo com a sucessão e a tradição. Para ser elegido ali em Matias, no lugar de Judas, que caiu em Matias, foi para a imposição das mãos também. Para receber o Espírito Santo, foi para a imposição das mãos também. Em Atos. Aqui, ó. 8. 14, ó. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Estes assim chegaram, disseram a oração pelos novos fiéis, a fim de receber o Espírito Santo. Esses 9 fiéis aí é uma igreja protestante? Esses 9 fiéis estavam sendo entronizados na igreja mística de Cristo. Tem que passar pelo pastoretanto, tá ali, ó, Pedro e João. As 2 colunas. Para ser posição das mãos, a posição das mãos e ser cheio do Espírito Santo. Para ter um envio. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinha sido somente batizado em nome de nosso Senhor Jesus. Então os 2 apóstolos lhe puseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quem são esses 2 apóstolos? A coluna, que é Pedro, pastor universal, e João, que é coluna também, o discípulo amado. Não é uma igreja bagunçada, qualquer um, ó, vou te ungir hoje apóstolo, você vai ser apóstolo. Vou te ungir hoje nessa igrejinha fundo de quintal, você vai ser bispo, ou bispa, ou apóstola, sol. Eu coloquei um vídeo na internet aí, o Valdemiro Santiago sendo ungido para apóstolo. Quem está colocando a imposição das mãos na cabeça dele são os sucessores dos apóstolos. São os bispos, são os padres, é o ministério apostolado. Você está entendendo? Está entendendo a filosofia da igreja? A visão da Bíblia? O respaldo bíblico? E como a doutrina católica, a escritura lida do jeito certo, seguido com a tradição, com o magistério, visão dos padres apostólicos, vocês refutam esses hereges? Pastores de todos os crentes. Sacerdotes, né? Quem são as colunas? São protestantes? Protestantes são colunas, sim. De outros fundamentos. Colunas, sim. De fundar divisão. Os apóstolos são as colunas vivas. São a que sustenta. Os 4 evangelhos sustenta. Os 12 apóstolos sustenta. Quem é o Ellen White? Quem é Rodrigo Silva? Quem é professor Leandro Quadro diante desse fundamento dos apóstolos? O que é uma igreja adventista diante da coluna sustentáculo da verdade? Quem são? Apóstolo Gino Duque, apóstolo Valdemiro Santiago, apóstolo apóstolo Sol, bispo de Macedo diante do magistério apostolado. Quem são esses caras? São nada, cara. São as falsas colunas que fundam divisão. Se apartou da cabeça, são membro amputado. Usa a Bíblia que vem desse sustentáculo da verdade. O próprio Satanás, ele carrega uma Bíblia debaixo do braço para pregar, para anunciar. Mateus 4, Lucas 4. E o fundamento? Não segue. Simples entender isso, cara. O Espírito Santo, ele habita, Mateus 28, 20, nessa sustentáculo da verdade. Que é a esposa do Senhor, que está ali as colunas que deram a vida. Uns foi decapitado, uns foi apedrejado, uns foi pregado de ponta cabeça.
Quem é esses caras que fundou a igreja através da mídia? E as pessoas abraçam essa fé, cara. Rejeitando a esposa do Senhor, cara. Só basta crer em Cristo. Mas como você vai crer em Cristo se Cristo deixou os seus apóstolos para pregar, para você crer nele, deixou a sua esposa para você chegar até ele? Não, vai catar um atalho para ir direto? Oh, meu Deus do céu, cara, aonde vão parar? Salve Maria, sou missionário Selvo Roberto. Simples entender isso. Glória a Deus, aleluia.